A pessoa que é picada por esse tipo de inseto entra em choque anafilático e morre em menos de 15 minutos. Agora eu tô pronta. Oi gente, tudo bem? Para tudo pra assistir o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua cabeça flutuante com cabelo de leão favorita. E no vídeo de hoje, ai olha gente, sério, quando será que vem a nave mãe? Ai, acho que eu vou fazer um cabelo de aquela moça lá do Star Wars, sabe? Princesa Leia. Que louca do Braz. Bom, é o seguinte, olha, eu falo pra vocês, não dá. Tudo programado, tudo bonitinho, pra sair tudo no horário bonitinho pra vocês. Segundas, quartas e sextas, e aí quinta, do nada. Carol Capel aparece aqui com essa cara de louca que sou. Por quê? Porque temos assuntos para tratar. E aí, se surgem assuntos novos no mundo, eu estou aqui, meus queridos. Aqui nós não descansa, hein? Sem levar informação pra vocês. Vocês estão preparados? 4 de maio de 2020, o ano do... Esse ano tá demais, né? A gente pensa assim, ai, abril já foi, agora vem maio, vai ser melhor. Não, eu fico pensando como vamos estar em setembro. Olha a gente em setembro. Vamos falar da segunda onda de ataque aos Estados Unidos. Carol, como assim? Que segunda onda? Qual era a primeira? Tá louca? Na verdade, o que tá acontecendo nos Estados Unidos não é um ataque, é uma... Vamos aqui combinar? E vai piorar ainda. E eu explico. Eu tenho uma comunidade secreta numa rede social chamada Sparkle Social Media. Nessa comunidade secreta, onde eu tenho o cabelo com mais frizz ainda, eu falo coisas que eu não posso falar aqui no YouTube. E nessa comunidade, desde o começo do mês de abril, eu já venho falando dessas coisas que estão começando a acontecer agora. Carol, como você sabe disso? É aquela coisa. Não importa como sei, só sei que sei. Aceitem que sei. Só que pra você entender o que acontece lá, você tem que me seguir na comunidade, o que eu não posso falar no YouTube, e começar a assistir os vídeos de baixo pra cima, ou seja, de lá do primeiro que eu postei até o último. E eu também vou postando notícias que vão confirmando aquilo que eu já tinha falado nos vídeos. Então é assim que funciona. Fica tudo lá como um quadradinho assim, sabe? Como se fosse um Instagramzinho. Se você assistir os vídeos que estão lá, você vai entender melhor esse vídeo aqui. Mas tudo bem, se você não assistir, também você vai entender. Mas tudo que tá acontecendo nesse mundo, até as vespas da capa desse vídeo que estão invadindo os Estados Unidos, são premeditadas. Elas são premeditadas de uma maneira tão ardilosa que elas foram colocadas nos Estados Unidos na hora certa, para que na hora certa elas atacassem. Mas primeiro, o que são essas vespas, por que elas são tão perigosas e por que elas surgiram do dia pra noite nos Estados Unidos? A matéria que eu vou ler agora eu retirei da Veja, mas ela está em todos os portais de notícia que você quiser olhar na internet, tanto no Brasil quanto no mundo. Vamos ler aqui comigo. Cientistas americanos estão caçando vespas gigantes que chegaram pela primeira vez nos Estados Unidos. A notícia é de 4 de maio. Tudo bom? 2 dias atrás. Chamadas de assassinas, elas podem ser uma pessoa que seja picada múltiplas vezes. Com origem asiática e vistas pela primeira vez nos Estados Unidos, os insetos já haviam sido descobertos na América voando em agosto do ano passado no Canadá, segundo reportou a BBC. Não há registros da presença deste inseto no Brasil. Ainda bem, porque o Brasil já tá um cocôzão, né? E daí se tivesse ainda uma vespa... Olha, sério, só Jesus no céu mesmo pra resolver. Vocês assistiram meu vídeo do Jesus no céu? Se não assistiram, por favor, cliquem pra assistir que o YouTube cagou na entrega. Elas são chamadas de assassinas porque elas matam 30 a 40 pessoas por ano no Japão. As vespas gigantes asiáticas, também conhecidas como vespas mandarinas, elas medem mais de 5 centímetros e elas atacam se forem provocadas, bem como uma abelha comum. O ataque é tão forte, mas tão forte, que um apicultor vestido com roupa apropriada para lidar com elas diz que sente como se fossem pequenas pontas de agulha na roupa e descreve a dor como taxinhas de brasa na pele. A pessoa que é picada por esse tipo de inseto entra em choque anafilático e morre
em menos de 15 minutos. Eu não sei se tá bom pra vocês. E daí a matéria continua explicando como que as vespas fazem isso e tal. Eu não vou me aprofundar porque é um assunto meio complicado, que elas arrancam a cabeça do negócio do macho lá, um negócio louco. Vou deixar a matéria aqui na descrição pra vocês lerem, caso vocês tiverem interesse. Continuando a matéria então. Além da preocupação com a saúde das pessoas, os pesquisadores da Washington State University estão atentos ao risco de desaparecimento dos produtores de mel nos Estados Unidos. Entre 1947 e 2017, o número de colmeias diminuiu de 6 milhões para 2,5 milhões. E somente em outubro de 2018, mais de 40% delas foi dizimada pela chegada do inverno. As abelhas, aquelas africanas, e outros tipos de abelha também são fundamentais para a manutenção da vida humana na Terra. Porque as abelhas melíficas, ou seja, aquelas que produzem mel, elas são responsáveis por pelo menos 1/3 da polinização das frutas, legumes e verduras e flores também, obviamente, que você come. Mas a pergunta que não quer calar é: como é que essas vespas chegaram nos Estados Unidos se elas não são de lá? E a resposta é óbvia. Pra quem assiste meus vídeos do Sparkle, a resposta é óbvia. Mas pra quem não assiste, elas foram enviadas em containers artificiais para os Estados Unidos e elas chegaram nos Estados Unidos em massa em dezembro de 2019. O que também chegou no mundo em dezembro de 2019, eu não posso falar o nome aqui no YouTube, mas é um tal de Cucamonga virus, que causou uma tal de panda emia e fez que todo mundo ficasse de 40 antenas. Se é que vocês me entendem. Elas chegaram então em dezembro na América, justamente porque é inverno, e nesse período de inverno as abelhas hibernam e procriam, para que então na primavera, ou seja, abril, que começou agora a primavera, elas saiam de suas colmeias e comecem então a colonização. As vespas rainhas, né, que são responsáveis pela colonização de novas colmeias, elas começam a sair agora em abril. É por isso que elas estão sendo vistas em massa agora nos Estados Unidos, porque a primavera chegou e com a primavera a segunda onda. Só para vocês terem uma noção de como isso foi arquitetado para elas estarem na hora certa, no local certo, esperando só a primavera chegar para elas saírem, para elas acontecerem como uma nova onda de que é os Estados Unidos. Como se o que os Estados Unidos estivesse passando já não fosse a pior crise do planeta relacionado ao Cucamonga virus, fazendo com que então essas coisas eclodissem em abril, ou seja, na época de maior pico da pandemia nos Estados Unidos. Só que esse não é o único ataque que a China está fazendo aos Estados Unidos, não. A gente acha que o problema é o vírus. Ai, o vírus é o problema. Mano, vamos acordar. Vai assistir meus vídeos no Sparkle, por favor. Eu vou deixar o link pra vocês fixado aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Você clica, faz download de um aplicativo, é gratuito. Pra assistir os vídeos também é gratuito. Você não paga absolutamente nada e não tem anúncio desses chatos que entram aí no YouTube. Na última semana, a China apresentou uma nova espécie de criptomoeda que vai derrubar o dólar americano. Eu não sei se tá bom pra vocês. Ou seja, tudo, exatamente tudo, da mesma maneira que eu falei no Sparkle, com todas as palavras, porém acontecendo agora na vida real. Eu vou deixar as notícias pra vocês aqui na descrição também pra vocês lerem, tá? Pra vocês não acharem que eu tirei isso de vozes da minha cabeça. Mas, Carol, como fica a situação do Brasil nessa história? Bom, nada adianta a moeda americana perder força e a moeda chinesa ganhar força, né? Se a economia do Brasil não apresentar melhora. Isso vai fazer com que aumente os preços no Brasil, não só das coisas que vêm dos Estados Unidos, mas também das coisas que vêm da China, ou seja, tudo. Como se tudo isso que eu falei já não fosse suficientemente medonho, né, para a economia do mundo e para nossa vida cotidiana, o portal CNN Brasil noticiou hoje que os Estados Unidos está recomendando aos países que não compre tecnologia 5G da China. Estados Unidos, aceita. Tu perdeu? É óbvio que eles estão recomendando que não compre da China, porque eles ainda não conseguiram a patente. E essa é a grande... Esse é o grande problema. Gente, por favor, saindo daqui, vai ver meus vídeos no Sparkle. É só o que eu peço.
Por favor, eu não posso falar isso aqui, por favor. O negócio é tão tenso e a gente fica pensando que o problema é só um vírus. Não, o problema é político. O problema é de interesse. Interesse político e milhares de vidas perdidas por causa do interesse egocêntrico de 2 países. Tem mais alguns países envolvidos também, mas principalmente 2 países. E aí um monte de gente ficando doente, crianças apresentando sintomas bizarros. Crianças menores de 5 anos que foram expostas ao Cucamonga Virus estão apresentando sintomas nunca visto antes, que afetam as veias coronárias, ou seja, as veias do coração. Ou seja, tudo isso por causa de briga, treta política e por causa de patente de tecnologia que vai comandar o mundo. E enquanto isso, a gente fica aqui no meio do fogo cruzado, literalmente de braço cruzado, porque a gente não tem o que fazer. E a população dos Estados Unidos, as pessoas que moram lá, que não tem nada a ver com isso, sofrendo. E daí vai ter gente que vai falar assim, ai, olha, que se dane a população dos Estados Unidos, eles que sofram mesmo, eles têm de tudo, eles não têm problemas. Cuidado, não cospe pra cima que cai na testa. Os Estados Unidos têm sim muitos problemas sociais, só que a gente não tem acesso a esses problemas sociais. Sabe por que a gente não tem acesso? Porque os influencers digitais, as pessoas que a gente segue que moram lá, eles não mostram esses problemas sociais, eles só mostram o lado bonito dos Estados Unidos. E eu me incluo nisso, porque quando eu morava lá, eu também não mostrava os problemas sociais. Existe apenas um vídeo, quando eu criei consciência do que estava acontecendo e eu falei, não, isso aqui não é real, isso aqui é uma coisa que foi plantada na nossa mente, isso não existe, isso é um sonho americano de mentira. Quando eu criei consciência, eu fiz o vídeo que eu vou deixar aqui no card pra vocês verem que o problema social dos Estados Unidos é muito maior. Mas aí o povo posta, né? Ó, tô aqui na minha BM, pá, ó, comprei aqui meu drone, pá. Ó, tô aqui na Disney, pá. E todo mundo pensa que a vida lá é maravilhosa, mas não é. Então eu também já fui assim. Eu já fui essa pessoa que eu olhava pro meu próprio ego e falava, ai, eu moro no melhor país do mundo. Hoje em dia eu caí na real. Hoje em dia eu sei que os Estados Unidos não é, nunca foi e nunca será o melhor país do mundo, porque lá existe muito ego. E aí as pessoas que vão pra lá, obviamente os influencers, né, que o nome disso parece nome de doença, ai, tô com influenza. É nome de gripe isso aí, né? Influenza H1N1, não é? Pois é, os influencers que vão pra lá, eles pintam uma vida maravilhosa, como se você fosse pra lá e fosse viver maravilhosamente, sendo que os problemas sociais dos Estados Unidos ultrapassam problemas sociais de países que têm 25 mil vezes menor PIB do que o dos Estados Unidos. O problema lá tá na distribuição de renda, o problema lá tá na distribuição de classes, e existem tantos problemas, mas as pessoas não falam sobre isso. Mas esse vídeo aqui foi só pra jogar mesmo aqui, ó, joguei aí. Eles estão com um problema de Vespa, que foi colocado lá de propósito, eles vão ter que enfrentar a fúria da China com a criptomoeda, e em contrapartida, como uma espécie de defesa, eles falam, não comprem a tecnologia 5G da China, segura, porque é ruim, óbvio, né, porque se você compra, você tá aliado de quem? Da China. E recomendo, inclusive, que os países fiquem aliados da China, porque os Estados Unidos está perdendo. E vocês vão ver o que eu tô falando. Não é uma profecia, tá? É só você olhar o cenário global. Olha pro mundo, sai da casinha, olha pro mundo. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Desculpa aí o vídeo ter ficado longo, mas é muita informação realmente pra trazer pra vocês aí uma informação apurada. Lá no meu canal do Sparkle tem tudo explicadinho, tudo isso que eu falei pra vocês das fases. Essa é apenas a segunda onda e essa é a segunda onda nos Estados Unidos. Então a gente vai ter a segunda onda no mundo, que eu não chamo de onda, eu chamo de fase. A segunda fase vem aí e em breve. Então preparem-se, lá no meu canal do Sparkle tem tudo explicadinho, vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Me sigam por lá, assistam os vídeos de baixo pra cima. Nosso próximo vídeo, que amanhã já tem vídeo agendado, né? Porque nós estamos aqui num mês falando sobre alienígena, né? Só que a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa no mundo e eu vou ter que voltar aqui. Então fiquem ligados e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um beijo e até mais.